Fala, nação azulina! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas novidades do Clube do Remo e no que vem acontecendo nesse mercado da bola para a temporada de 2026. A movimentação do Leão Azul Paraense está intensa, e o torcedor precisa ficar ligado em cada detalhe, porque o planejamento do clube está avançando e novas contratações podem pintar a qualquer momento. Uma das primeiras pautas que vamos comentar aqui é a situação envolvendo o atacante Rony e a negociação com o Santos. Como muitos já sabem, o Remo tem uma pequena participação em relação ao Rony, justamente por ser um dos clubes formadores do jogador paraense, que na temporada de 2025 defendeu o Atlético Mineiro. Agora, o Santos está comprando o atleta em definitivo para a temporada de 2026, e o clube paraense terá direito a 2% do valor da transação. Isso significa, segundo o levantamento, que o Remo deve receber cerca de US$ 106 mil, o que dá aproximadamente R$ 577 mil com a cotação atual. Ainda assim, o clube ainda não recebeu o valor, mas o departamento jurídico está acompanhando de perto todo o processo para garantir que a quantia chegue corretamente aos cofres do Leão Azul. É um detalhe importante para o torcedor entender, mesmo que não seja uma cifra milionária, cada recurso faz diferença para a manutenção do clube e para viabilizar futuras negociações. Indo para o mercado da bola, a conversa agora se volta para um nome que tem agitado as especulações: Maurício Garcês. O atacante, que atuou na temporada passada pelo maior rival, tem despertado interesse de clubes importantes, e o Remo não está de fora dessa história. As negociações já estão avançadas, com conversas acontecendo diretamente com o staff do atleta e definição de valores salariais que podem tornar o negócio viável para a temporada de 2026. Fontes indicam que o clube está preparando uma proposta formal para o Avaí, time que detém os direitos do jogador. É uma negociação que se arrasta há algum tempo e já passou por altos e baixos, mas o Leão Azul segue firme, buscando consolidar o contrato e trazer mais reforços de qualidade para o elenco. Existe ainda a possibilidade de um empréstimo estratégico, caso o clube consiga viabilizar os termos com o Avaí e com o atleta, garantindo assim que o time se fortaleça sem comprometer a estrutura financeira. Essa movimentação mostra que o Remo está atento às oportunidades e não pretende deixar escapar jogadores de destaque que possam somar no planejamento de 2026. Outro nome que merece destaque é o de Lucas Lima. Recentemente, surgiram informações de que ele poderia renovar contrato com o Sport, mas o Remo entrou forte na negociação. Com uma proposta atrativa e condições interessantes, o meia já demonstrou interesse em jogar pelo Leão Azul e integrar a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. O clube paraense vê no jogador uma peça fundamental para organizar o meio de campo e trazer experiência e qualidade técnica para a temporada. É interessante notar que o Remo já havia tentado contratá-lo no início de 2025, mas na época o atleta optou por permanecer no Sport, buscando a disputa da primeira divisão. Agora, com o cenário diferente e a proposta do Remo consolidada, a expectativa é que o acerto se confirme em breve, fortalecendo ainda mais o planejamento do clube e trazendo confiança para a torcida. A gestão do Remo mostra estar muito atenta ao mercado e preparada para atuar de forma estratégica, garantindo que cada contratação seja pensada de acordo com o equilíbrio financeiro e a necessidade técnica da equipe. Falando em elenco, é natural que muitos torcedores estejam acompanhando as redes sociais e notando que poucas imagens dos atletas aparecem atualmente. No entanto, isso não significa que o clube está desfalcado ou sem opções. Informações recentes indicam que o Remo mantém uma política de organização e sigilo estratégico quanto às movimentações no CT do Retro, em Camaragibe. Jogadores recém-contratados podem já estar treinando com a equipe, mas ainda não foram anunciados oficialmente. Essa prática visa garantir segurança nas negociações e evitar exposição desnecessária de atletas antes da finalização de contratos. O torcedor precisa compreender que a montagem de um elenco é um processo complexo, que envolve planejamento, ajustes e decisões estratégicas sobre quem permanece, quem é emprestado e quem será incorporado à equipe principal ou ao time B. Para a temporada de 2026, o Remo tem objetivos ambiciosos, disputando múltiplas competições e necessitando de um grupo de jogadores bem estruturado, capaz de suportar a intensidade do calendário e garantir desempenho consistente. O técnico Juan Carlos Osório,
renomado colombiano, está à frente do processo de treinamento e integração dos atletas, buscando desenvolver um padrão de jogo sólido e competitivo. O clube também segue atento às oportunidades que surgem no mercado, porque, como sabemos, grandes equipes estão sempre contratando e o cenário pode mudar rapidamente. A Série A se aproxima, e o planejamento precisa ser firme, com atenção tanto ao desempenho dentro de campo quanto à gestão financeira e organizacional fora dele. O exemplo recente do Fortaleza serve como alerta: uma gestão que não mantém estrutura e organização acaba sofrendo consequências, como rebaixamento e problemas financeiros. Por isso, o Remo trabalha de forma cautelosa, equilibrando investimentos, contratações e manutenção de um grupo competitivo sem comprometer sua saúde financeira. A saída do executivo Sérgio Paperin do Fortaleza evidencia como decisões mal planejadas podem desestabilizar um clube, e o Remo parece aprender com esses casos, buscando um caminho sólido e sustentável para a elite do futebol nacional. Dentro desse contexto, cada contratação, cada negociação e cada movimentação de bastidores é cuidadosamente estudada pelo clube. O Remo entende que não pode entrar em loucuras e precisa manter a estrutura que garante competitividade sem comprometer a estabilidade. A experiência de outros clubes mostra que desequilíbrios financeiros e falhas na gestão podem custar caro, com prejuízos que se estendem por temporadas e prejudicam a retomada de objetivos. Por isso, a estratégia do Leão Azul é clara: unir planejamento, organização e investimento correto em atletas que realmente agreguem valor, formando um elenco preparado para encarar os desafios da Série A, do Campeonato Paraense e das competições nacionais que virão. O torcedor, por sua vez, precisa compreender que nem todas as imagens ou informações divulgadas refletem a realidade completa do elenco. Jogadores podem estar treinando sem ainda ter contrato definido, ou podem permanecer em atividades preparatórias até que a situação jurídica e financeira esteja regularizada. Essa transparência parcial é estratégica e evita exposições que possam prejudicar negociações ou gerar falsas expectativas. Assim, a ansiedade para conhecer todos os atletas do elenco deve ser equilibrada com a compreensão de que o clube trabalha para apresentar um time competitivo, organizado e pronto para disputar todas as competições com seriedade e responsabilidade. O planejamento do Remo para a temporada de 2026 mostra maturidade e visão de longo prazo. As negociações com jogadores formados no clube, a atenção às oportunidades de mercado e o cuidado com a gestão financeira são sinais claros de que o Leão Azul não quer repetir erros que outros clubes cometeram. A ideia é formar um grupo sólido, competitivo e capaz de enfrentar os desafios da Série A, mantendo a estabilidade e garantindo que a história do clube seja preservada, mesmo diante de pressões externas, calendário apertado e concorrência acirrada. Cada detalhe, desde contratos até treinamento e integração de atletas, é tratado com cuidado para que o Remo chegue à temporada de 2026 pronto, com um elenco competitivo e condições de disputar títulos sem comprometer a estrutura do clube. Seguindo na análise do mercado da bola, a atenção do Remo também se volta para jogadores que possam trazer experiência e liderança para o elenco. Com a chegada de novos atletas, o clube quer construir um time competitivo, mas ao mesmo tempo equilibrado financeiramente, e essa estratégia é essencial para que o Leão Azul se mantenha forte ao longo de toda a temporada de 2026. O planejamento da diretoria envolve não apenas a contratação de nomes de destaque, mas também a manutenção de uma base sólida que possa dar continuidade ao trabalho do técnico Juan Carlos Osório, consolidando um padrão de jogo consistente e competitivo. Cada contratação passa por análise detalhada, considerando não só a habilidade em campo, mas também o perfil profissional do atleta, sua capacidade de adaptação e como ele se encaixa na filosofia de trabalho do clube. A negociação envolvendo o atacante Maurício Garcês é um exemplo claro dessa estratégia. O clube está conduzindo o processo com cautela, respeitando os direitos do Avaí e negociando diretamente com o staff do atleta, buscando oferecer condições que tornem a transação viável sem comprometer a saúde financeira do clube. A proposta já foi elaborada, incluindo valores de salário atrativos, e o Remo trabalha para que o jogador possa se juntar ao elenco de forma oficial nos próximos dias. Essa movimentação mostra que o clube não está apenas reagindo ao mercado, mas sim planejando cada passo de maneira estratégica, garantindo que qualquer contratação seja pensada de forma inteligente, contribuindo para o fortalecimento da equipe em campo. Outro ponto importante é a chegada de Lucas Lima.
A expectativa em torno do meia é grande, e a proposta feita pelo Remo foi suficientemente convincente para que o jogador demonstrasse interesse em integrar a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. A direção azulina entende que Lucas Lima poderá exercer um papel fundamental no meio de campo, organizando jogadas e contribuindo para o equilíbrio da equipe em partidas de alta intensidade. A negociação com o atleta demonstra a capacidade do clube de atrair nomes de relevância nacional, mesmo diante de concorrência de outros times, e reforça a confiança na gestão e na estrutura que vem sendo construída nos últimos anos. No CT do Retro, em Camaragibe, os trabalhos seguem a todo vapor. As imagens que circulam nas redes sociais mostram apenas parte do que está acontecendo, pois muitas contratações podem já estar integradas ao grupo sem terem sido oficialmente anunciadas. Essa política de sigilo estratégico tem como objetivo proteger as negociações e garantir que o clube tenha liberdade para atuar de forma segura no mercado, evitando que expectativas criadas fora de hora prejudiquem o planejamento. O torcedor deve ter em mente que, mesmo que nem todos os jogadores apareçam em fotos ou vídeos, o elenco está em formação e a diretoria trabalha para consolidar um grupo competitivo, capaz de disputar diversas competições com qualidade e equilíbrio. A gestão profissional do Remo se reflete também na atenção aos detalhes administrativos e jurídicos. Cada contrato, cada negociação e cada movimento de mercado é cuidadosamente monitorado, garantindo que o clube se mantenha dentro da legalidade e preparado para eventuais imprevistos. O exemplo do Fortaleza, que enfrentou problemas graves após mudanças em sua gestão e dificuldades financeiras, serve como alerta para que o Remo não repita os mesmos erros. A saída do executivo Sérgio Paperin do clube cearense evidencia como decisões precipitadas podem desestabilizar toda a estrutura, afetando o desempenho em campo e comprometendo a sustentabilidade financeira. Por isso, o planejamento azulino é orientado por princípios de organização, transparência e profissionalismo, buscando sempre equilibrar desempenho esportivo com responsabilidade administrativa. A janela de transferências ainda está aberta, e o mercado permanece dinâmico. Grandes clubes continuam buscando reforços, e nesse cenário, oportunidades podem surgir a qualquer momento. O Remo precisa estar atento, pronto para agir rapidamente quando surgirem chances de fortalecer o elenco, seja por meio de contratações definitivas ou empréstimos estratégicos. Essa postura proativa é essencial, especialmente considerando que a equipe participará de múltiplas competições na temporada de 2026, exigindo um plantel robusto e bem estruturado. O objetivo é montar um grupo capaz de suportar a intensidade do calendário, evitar desgastes excessivos e manter alto desempenho em todas as frentes de disputa. O papel do técnico Juan Carlos Osório é fundamental nesse processo. Com experiência internacional e conhecimento tático avançado, ele está trabalhando para implementar um padrão de jogo que combine organização defensiva e criatividade ofensiva. O treinador observa atentamente cada jogador, identifica pontos fortes e áreas que precisam ser ajustadas, e ajusta o treinamento de acordo com as necessidades do elenco. Essa preparação minuciosa permite que o time esteja pronto para enfrentar adversários de diferentes estilos, garantindo competitividade e consistência ao longo de toda a temporada. Além das contratações e ajustes táticos, o Remo também se preocupa com a estrutura interna do clube. A manutenção de instalações adequadas, suporte físico e médico para os atletas, e uma equipe de profissionais comprometidos com o desenvolvimento do elenco são elementos essenciais para o sucesso da equipe. Essa atenção aos detalhes internos reflete a visão de longo prazo da diretoria, que entende que um clube organizado fora de campo tem mais chances de se destacar dentro dele. Cada decisão é tomada com base em planejamento estratégico, buscando equilíbrio entre investimentos, resultados esportivos e sustentabilidade financeira. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Nos bastidores do futebol paraense, um sussurro vem ganhando volume e já ecoa nas arquibancadas, nas mesas de bar e nas redes sociais. Paulo Henrique Ganso pode estar a caminho do Remo. A simples possibilidade de ver o maestro vestindo azul marinho novamente movimenta a capital paraense como há tempos não se via. Não há anúncio oficial, mas os indícios, conversas atravessadas e olhares atentos alimentam uma especulação que mexe com a imaginação do torcedor.
Pessoas próximas ao clube falam em contatos discretos, daqueles que não deixam rastros fáceis, mas que costumam anteceder grandes movimentos. A ideia seria clara: trazer experiência, liderança e qualidade técnica para um elenco que busca identidade e protagonismo. Ganso, com seu estilo clássico, cadência refinada e visão de jogo rara, encaixaria como uma luva nesse projeto. Para muitos, seria mais do que uma contratação, seria um símbolo de ambição. O retorno aos gramados, nesse contexto, ganha contornos quase poéticos. Belém, cidade que respira futebol com intensidade própria, seria o palco ideal para um jogador que sempre teve relação especial com a bola e com o espetáculo. O Mangueirão, dizem alguns, poderia voltar a ser cenário de passes improváveis, lançamentos precisos e daquele futebol pensado, que faz o torcedor levantar antes mesmo da conclusão da jogada. Internamente, o Remo mantém o discurso de cautela. Oficialmente, silêncio. Extraoficialmente, o clima é de expectativa. A diretoria sabe que um nome como o de Ganso não chega apenas para jogar, mas para mudar o ambiente, atrair holofotes e recolocar o clube em conversas nacionais. Se é rumor ou estratégia bem guardada, ninguém crava. Mas uma coisa é certa: a simples chance de ver o maestro em Belém já faz o torcedor sonhar alto. No futebol, especulações nem sempre se confirmam. Ainda assim, algumas ganham força justamente porque fazem sentido. E, neste caso, a ideia de Ganso no Remo parece ter encontrado terreno fértil na paixão azulina. Enquanto não há confirmação, Belém segue imaginando. E, às vezes, imaginar já é parte do espetáculo. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.